Oi pessoal, tudo bem? Vamos astralizar um pouquinho. Hoje o assunto é libertação do nosso guerreiro interior. Então esse assunto envolve Marte e consequentemente Plutão. Por que eu vou falar disso? Porque muita gente que eu tenho conversado, feito mapa astral, enfim, as pessoas não utilizam bem o Marte que elas têm. Elas não utilizam o guerreiro delas de uma forma construtiva. Às vezes a pessoa não tem atitude, não tem iniciativa, fica apática na vida, esperando que as coisas caiam do céu, ou as pessoas estão extremamente irritadas, extremamente nervosas, ou tendo atitudes autodestrutivas, né, violentas, agressivas. Isso tudo é usar o nosso guerreiro de forma negativa. A gente está negativando esse guerreiro. E aí ele implode, né? Porque se a gente não usa, ele vai criando uma tensão interna que de alguma forma vai uma hora explodir. E se ele não explode de uma forma, se a gente não põe para fora toda essa energia marciana, a gente fica doente. A gente começa a ficar apático, depressivo. Então, se você tá em uma dessas duas situações, você precisa libertar o seu guerreiro interior. Porque as pessoas que têm iniciativa, as pessoas que fazem as coisas, né, que abrem caminho para elas mesmas, que descobrem um mundo novo para que elas possam caminhar, elas estão usando bem esse guerreiro delas. Agora, as pessoas que estão dando volta em looping, que estão, né, indecisas, essas pessoas não estão usando muito bem o guerreiro delas. Não importa onde esse guerreiro está, em que signo, em que casa, a gente precisa fazer com que o caminho se direcione na nossa frente, que as coisas fluam, sabe? Porque senão a gente fica sempre dando com cara na parede. Só que quando a gente tem essa força, se a gente está usando bem esse guerreiro, a gente tem coragem. Então a gente não vê obstáculo. Por quê? Porque Marte, ele não tem limite, ele não vê dificuldade, ele não vê obstáculo, ele transpassa tudo isso. Então a gente consegue expandir na vida. Que a coragem, ela vibra em 200 Hz e que abaixo da coragem, só medo. Coisas que a gente não vai conseguir nunca. Se a gente não consegue vibrar na coragem, que é o mínimo que a gente precisa para avançar na vida, porque tudo que a gente vai conquistar está acima da coragem. Alegria, compaixão, amor, paz, está tudo acima de 200 Hz. Então, tudo que está abaixo, a gente não está utilizando o nosso guerreiro interior, porque esse guerreiro que vai dar coragem, iniciativa e a vontade é uma coisa superior a Marte, que já é Plutão, porque a vontade, ela não pertence à alma, ela pertence ao espírito, que está mais sutil, e a vontade universal é Plutão. Então, a gente não ensina ninguém a ter vontade. Como assim, Tata? Por exemplo, eu tô com uma vontade de comer um bolo, tô morrendo de fome, tô com muita vontade de comer esse bolo, só que ele tá a 2 km da minha casa, tá noite, tá frio. Ai, tô com uma preguiça. Cadê coragem? Vontade não me falta, mas e a coragem? Então, se eu tenho um Plutão que tá lá, porque a vontade, ela é inata no espírito, e a coragem a gente tem que adquirir na alma. Então, que a gente é corpo, alma e espírito. Então a gente pode adquirir músculo. A gente tem Marte, pode transformar, eu posso adquirir músculo, posso adquirir disciplina, posso adquirir bons hábitos, mas a vontade não se ensina. Já existe dentro de você. Então, como que eu vou transformar minha vida se eu não tenho coragem? Então eu preciso libertar esse guerreiro de uma forma construtiva, porque senão eu vou ficar só dando cabeçada, querendo bater nos outros, ficar com raiva de todo mundo, querer matar as pessoas. Isso é um Marte descontrolado. E tem muita gente que tem muita energia de Marte, né? Planetas na casa 1, que é Áries, ou muitos planetas em Áries. E, gente, Áries é um carneiro dócil, extremamente primaveril, porque ele está relacionado à primavera no hemisfério norte. Então ele é um signo muito cheio de vida. Ele é o fogo, né, que inicia tudo. Aliás, todos os signos cardinais,
ou cardeais, eles têm essa característica de abrir caminhos. São os dois eixos, né, principais do zodíaco, que são Câncer, Capricórnio, Libra e Áries. Então, mas a gente está falando principalmente aqui de Marte e Plutão, ou seja, são as energias que regem Áries e Escorpião, porque Marte rege esses dois signos. Então, se a gente tem a coragem e a iniciativa, a gente consegue transformar a nossa vida. Por isso e a gente precisa de força e determinação para isso. Por isso ele rege esses dois signos. E Escorpião ainda tem Plutão, que dá o toque a mais ainda para conseguir essa regeneração, para conseguir essa alquimia, né? Por isso ele tem ainda mais essa sutileza, porque Plutão ele é uma força muito grande, mas ele é mais sutil do que Marte. Marte é matéria, alma, né, anímico, os chakras, né, por isso que está relacionado ao básico e também ao plexo solar, então quem eu sou, né, por isso que ter Sol em Áries, ele fica é muito interessante, porque a gente tem, o Sol fica exaltado em Áries, mas a gente pode falar isso sobre domínio, exaltação, queda, num outro vídeo, assim como eu também pretendo falar como a gente deve libertar a nossa deusa interior, porque não adianta a gente ficar falando de Vênus, de Lua, Lilith, se a gente não assume essas forças femininas em nós. Então, para assumir a nossa força marciana também não é só, também tem a ver com a nossa força masculina em todos nós, todos os seres humanos temos as duas energias, e também está ligada à nossa força sexual de conquista. Só que essa força sexual do chakra básico é o ter, né? Por isso que a gente quer ter cada vez mais coisas, só que não adianta a gente só ter se a gente não conseguir ser, porque se a gente ver as coisas e quiser só ter, a gente não vai estar também sendo em nada inteligente, porque o mais importante é o que é invisível, não é o que é visível. Por isso que as pessoas às vezes têm muito Marte, tem muita força marciana e ficam só trabalhando o externo, né? Ficam só construindo músculos ou ficam só querendo fazer as coisas na porrada, abrir o caminho na base da marreta. Se a gente não usa bem esse Marte, a gente só fica fazendo sexo, porque literalmente essa força, se a gente não canaliza para algo construtivo, a gente também fica muito mais animal. Não estou dizendo que é errado fazer sexo, muito pelo contrário, a gente acaba também usando essa energia criativa para abrir os nossos caminhos num mundo invisível que a gente não vê. Por isso essa energia da Kundalini ela é muito poderosa, tem que ser usada com consciência, porque senão você fica escravo dela, né? E é o que mais acontece na humanidade hoje, usar o Marte só para isso, só para esse tipo de conquista, e aí a gente perde a sutileza de Plutão, que é a gente conseguir encontrar a nossa vontade superior, não só a vontade, eu dei o exemplo do bolo, mas não é só a vontade material, né? Eu dei um exemplo bem simples, mas se a gente começar a pensar, eu quero leveza, como eu vou conseguir isso? Eu preciso de coragem, eu quero conseguir me melhorar, eu quero transformar maus hábitos em bons hábitos, eu preciso de coragem. Então, não adianta ser só inteligente, né? Libertar Mercúrio, ser muito inteligente, conseguir falar sobre tudo, ser uma pessoa inspirada, porque depois que você liberta o seu Mercúrio, você consegue acessar Urano, depois que você liberta a sua Vênus, você consegue acessar Netuno. Ótimo, mas para tudo isso, eu preciso libertar a parte mais instintiva dentro de mim, que a maioria das pessoas hoje não conseguem. E a gente está vivendo um mundo em que as pessoas estão duelando o tempo todo, né? Em N campos da vida. E isso não é inteligente. Isso é autodestruição. A gente está jogando para dentro de nós só as piores energias. E Marte não quer isso. Por mais que muitos astrólogos falam que Marte é burro, né? Que ele só quer, mas ele está ligado a Plutão, e Plutão não é nada burro. Então, se a gente for bem inteligente, a gente vai usar a nossa vontade e vai usar Marte para conquistar essa vontade mais sutil, mais sublime e poderosa, né? Então, o que você tem vontade de verdade na sua vida? Poxa, eu tenho vontade de fazer um mochilão, eu tenho vontade de me jogar
sabe, no mundo, de abrir, de conhecer tal lugar, de casar. Tenho vontade de ser mãe. Tenha coragem de ser mãe. Ah, por que você quer ser mãe? Por que essa vontade, né? Se aprimore, vá atrás, porque a maioria das pessoas se prendem no medo. A maioria das pessoas não vão até onde elas querem ir porque elas têm medo. Então, uma sériezinha bonitinha lá no Astralizar no Facebook, falando em cada signo o que esse guerreiro quer dizer para nós. Por exemplo, ter um Marte em Gêmeos, como que a gente liberta esse guerreiro? Porque quando a gente não está usando essa força desse guerreiro muito bem, a gente não tem discernimento, a gente quer tudo, a gente não termina nada, começa várias coisas e não termina. Isso é, às vezes, ter um Marte em Gêmeos não muito bem afinado. E às vezes essa força causa muita irritação, muita ansiedade, porque a gente quer. E aí, como que você faz? Para iluminar esse Marte, você tem que se aprofundar no conhecimento, usar a inteligência, usar o discernimento da escolha. Essa é a dica de hoje desse vídeo. Era isso tudo que eu queria dizer para vocês. E eu vou fazer uma sériezinha lá no Instagram, no Facebook do Astralizar, fazendo uma sériezinha com cada guerreiro de cada signo, que vai ser bem legal, bem simples, como eu falei agora há pouco, né? E é isso, um beijo, curte aqui o canal, compartilha com quem você achar que vai gostar desse vídeo. Um beijo e até o próximo.